Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal destinado à evangelização espírita infantil, com sugestão de temas de aula, atividades, brincadeiras, teatros. A gente já tem vários vídeos, né? Se vocês puderem, dê uma pesquisada, a gente tem certeza que algum tema vai lhe ser útil. Hoje, né, a sugestão de aula é Chico Xavier. A gente já tem uma sugestão de aula sobre o Chico aqui. Essa seria a aula de continuação, segunda aula, né? A gente tem trabalhado com a criança um tema por mais de uma aula, né? Geralmente 2 ou 3 aulas, para que a gente possa consolidar, né? Esse aprendizado, coisas novas. Então essa seria a sugestão da segunda aula sobre Chico Xavier. É importante que o evangelizador estude o tema para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Então, para crianças menores, né, uma aula mais lúdica, crianças maiores, a gente pode trabalhar um pouco diferente. E as nossas sugestões de hoje, né, é para que o evangelizador faça uma pequena busca na internet, especialmente em sites espíritas, né, e palestras espíritas, sobre a história de Chico Xavier. Pequenos detalhes podem enriquecer essa aula de evangelização. Sugerimos ainda, né, assistir o filme Chico Xavier, atualmente disponível em várias plataformas, como a Prime Video. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração é estimada de cerca de 50 minutos. O nosso cronograma, né, da aula, temos um momento inicial, que é um momento de oração com todas as crianças. A gente agradece o momento, pede ajuda aos espíritos superiores e a gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração. E o segundo momento, o evangelizador conversa com as crianças sobre alguns pontos importantes e características, né, de Chico Xavier. Em continuação à aula, conhecendo Chico Xavier, que já está disponível no nosso canal, né, eu deixei o link aqui também nos comentários. Então, sobre esses pontos, né, e características importantes, a gente cita o amor, a caridade, Emmanuel, né, que é o anjo da guarda, empatia, espiritismo, né, ele era espírita, né, começou católico, né, quando era criança, depois se tornou espírita, mediunidade e psicografia. É importante que o evangelizador explique ou relembre alguns desses termos para que os seus conceitos, né, fiquem claros para as crianças. Então a gente já trabalhou essa questão da mediunidade, o que é ser médium, né? É poder ouvir ou ver, né, os espíritos desencarnados, né? Ter essa comunicação com o plano espiritual. A psicografia, né, também, a gente comentou na aula passada, mas é interessante a gente mencionar aqui, né, a gente falou na aula anterior que Chico escreveu mais de 400 livros, né, com a ajuda do plano espiritual. E o que seria a psicografia, né? É essa mediunidade, né, de escrever, né, de escrever ali no papel, utilizando uma caneta, um lápis, as mensagens, né, ditadas pelos espíritos. Também, né, o significado de empatia, muitas vezes as crianças não sabem, né, que é se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando, né. Mais uma vez, relembrar de Emmanuel, né, e aqui é legal a gente citar de novo aquela passagem, né, que as crianças gostaram muito, das 3 condições, né, para o Chico trabalhar para Jesus, que seria disciplina, disciplina e disciplina, né. Então é legal resgatar isso com as crianças. Depois disso, né, é hora das crianças fazerem uma atividade, né? Atividade de caça-palavras para localizar esses nomes, né? A gente colocou aqui a caça-palavras que a gente utilizou. Tem alguns na internet, né, para vocês pesquisarem. Se quiserem usar esse modelo aqui também, basta copiar, né, colocar no Word. E quais são as palavras que as crianças devem localizar, tanto na horizontal quanto na vertical? Amor, caridade, Emmanuel, empatia, espiritismo, mediunidade e psicografia. Em seguida, o evangelizador distribui papéis com um desenho, né, do Chico Xavier, desenho dele novo, né, ali um desenho dele mais novinho, para que as crianças pintem como quiserem, né? Está disponível, né, no site do Passatempo Espírita. Deixei o link aqui também na descrição do vídeo, para quem quiser utilizar esse desenho. Mas antes de pintar, o evangelizador lê e até comenta com as crianças, né, a citação que está nesse papel. Vou ler para vocês, né, o que disse Chico.
Sou um espírito imperfeito e muito endividado, com necessidade constante de aprender, trabalhar, dominar-me e burilar-me perante as leis de Deus. Então aqui, né, é interessante comentar, né, essa frase, né, com as crianças, explicando, né, o que diz Chico e mostrando ali a humildade, né, não só a humildade, né, mas como o senso crítico, né, de reconhecer que a gente está numa caminhada ainda muito longa, né, para a perfeição, mas que com a disciplina, né, que Chico teve, ele conseguiu, com certeza, subir alguns degraus, né? E veja só, né, como foi essa atividade na sala de evangelização. Aqui as crianças, né, pintando o desenho do Chico, né, utilizando lápis de cor, canetinha, né, giz de cera, bem legal. Cada uma fez de um jeito. Aqui, né, o resultado já, alguns dos resultados, né, para vocês verem, né, como ficou bonito, né? As crianças, algumas, a gente até comentou na sala, né, a questão da aura que envolve os espíritos, né, desencarnados. A gente mostrou, por exemplo, um desenho de Jesus com essa aura, né? Espíritos de luz geralmente têm essa aura mais brilhante, né? São espíritos que o perispírito, né, é menos material, né, menos materializado, né? Então eles conseguem resplandecer essa luminosidade. E as crianças fizeram questão, né, muitas delas, de colocar essa aura ali em volta do Chico, né? Ficou bem legal e interessante. E o nosso último momento, né, também cerca de 5 minutos, a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças. A gente não esquece, né, de pedir para as crianças organizarem a sala. Antes da gente encerrar esse vídeo, né, eu só queria fazer um comentário. É, talvez, né, seja interessante passar alguns vídeos, né, do Chico nessa aula. Na primeira aula que a gente falou do Chico, a gente citou alguns vídeos, né, e durante a nossa aula a gente não conseguiu passar 2 ou 3 daqueles vídeos, né? Não os que estão seguindo a história, né? Esses a gente passou, mas depois, né, no final a gente cita 2 vídeos ali. Então, assim, se houver tempo, é interessante que o evangelizador mostre, né, esses vídeos para as crianças, para eles verem um pouquinho, né, de como era a vida de Chico. É isso. A gente agradece mais uma vez a participação de todos. A gente espera ter podido ajudar. Fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Boa evangelização para todos nós e até a próxima.